A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos nesses dias falando sobre a fé. A fé é um dom, a fé é algo que parte de nós. O que na verdade é fé? Quantas fé existe? Quantos tipos de fé existe? Bom, meus queridos, o dom da fé, ele não é diferente da fé que Deus quer tratar em nós, porque não tem distinção. A vida de fé de cada um de nós, né, e o dom para que o Espírito Santo deposite em nós é a mesma fé. Só que parte de dois pontos diferentes. Parte do ponto de eu querer acreditar na promessa de Deus sobre minha vida, de ter essa certeza em mim, mas também ela é acrescida com o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deposita em nós. Então a verdade é que, independente da operação que a fé produz, seja ela aplicada à minha vida com Deus ou ao dom que gera um fruto prático, ela é uma só, conforme nos ensina a palavra de Deus, que está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 4, fala assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, existe apenas o único Deus, uma única fé, um único batismo, um único caminho, uma única verdade, uma única luz. E tudo isso se resume em Jesus, Deus Pai Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que traz para nós esta certeza. Então a fé é uma só, seja ela partindo do meu coração, dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha pequena fé. Porque quando nós lemos lá em João, nós entendemos que nós somos feitos filhos de Deus, né? Capítulo 1, ele traz para nós a revelação que nós somos feitos filhos de Deus. E como filho de Deus, como é que nós vamos receber isso? É pela fé, é uma atitude de fé, de acreditar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando nós lemos aquela passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vemos a transfiguração. Podemos ler em Marcos, em Lucas, né? Quando Jesus Cristo ele vem descendo do monte ali da oração, que ele encontra aqueles pessoal discutindo, e aquele homem está ali, ele fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na pequena fé. Então Jesus, ele entende que nós, como seres humanos, a nossa fé, ela é pequena. Ele chega a comparar a nossa fé: se a tua fé for igual do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não se pode mensurar o tamanho de uma fé, não se pode medir o tamanho de uma fé. Mas uma atitude de fé pode mudar muito o efeito das coisas. E quando nós temos essa atitude de acreditar em Deus, o Espírito Santo ele vai nos encher com esta fé. Por quê? Porque se eu creio, o Espírito Santo está em mim, com certeza ele vai depositar em mim esse dom. Então isso é Deus que além de provocar em nós esta curiosidade de saber o que é fé, ele vai colocar a fé em nosso coração. Mas é necessário que eu dê o primeiro passo. É necessário que nós demos o primeiro passo em sua direção. E a fé, ela tem que acompanhar com as nossas atitudes, com a nossa obra, porque Deus já preparou obras para que venhamos a viver na sua presença, né? Outro ponto de erro é considerar que a fé não produz fruto. A fé, ela produz fruto. A fé, ela produz fruto. Muitas pessoas não entendem que a fé genuína produz necessariamente frutos genuinamente de Deus. Se alguém tem fé produzida genuinamente ao ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, então certamente essa fé irá gerar frutos na prática, seja na sua vida cristã, seja na comunhão com Deus, ou através do dom da fé que o Espírito Santo coloca em nós, né? Quem nos ensina essas coisas é o apóstolo Tiago, em sua carta. Ele diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 17, assim também a fé
se não tiver obras por si, só está morta. Então, que obras são essas? Meus queridos, a obra do Espírito Santo, ela é vasta, ela abrange em todas as áreas da nossa vida, né? Na nossa fé, a credibilidade com Deus, de ajudar. Então Deus ele vai agir na minha vida, na sua vida, conforme a sua vontade. Nós não somos todos iguais. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. Assim como o corpo tem vários membros, o corpo de Cristo também tem vários membros. Cada um tem uma função no reino. Só os ministérios que o Espírito Santo distribui de pregação da palavra tem mestre, evangelista, pastor, apóstolos, né? Tem os diáconos e também tem. Então, cada área você vai ter que saber, pai, onde é que eu vou agir no teu reino? Então, tudo isso é através da fé. E a fé é quem vai gerar em mim esta necessidade de participar do reino de Deus, de estar na presença de Deus, né? Tiago, ele descreve muitas situações onde este princípio é aplicado. Um dos que pessoalmente gosto é da prostituta Raabe. Ela era uma prostituta em Jericó, na cidade que foi tomada pelo povo de Israel. Mas foi liberto do destino dessa cidade, pois livrou os espias da morte quando esses foram espiar aquela terra. Fez, porém, um acordo com esses espias para que livrasse sua vida quando o Senhor concedesse a cidade a Israel. E assim foi. Essa história pode ser lida no livro de Josué, no capítulo 2, e o cumprimento dessa promessa no capítulo 6. Este ato de Rebeca foi tão importante que seu nome é um entre as poucas mulheres citadas na genealogia do rei Jesus, no livro de Mateus. Então nós vemos que uma pequena atitude de fé, de fazer algo para o Senhor, pode mudar muito a nossa vida. Meus queridos, você sabe por que o reino dos céus se alegra quando uma pessoa se converte? Sabe por quê? É porque, assim, Deus ele chamou Abraão e de Abraão ele formou uma grande nação. Hoje, né, Deus ele quer fazer nações, ele quer conquistar nações. E isso vem através de uma conversão de uma pessoa. Às vezes um pastor ele prega a mensagem e aí você entende aquela mensagem quando você começa a investir no reino. Através da oração, da intercessão, de repente você vai estar falando o amor de Deus. E talvez você fale do amor de Deus para uma pessoa que Deus vai usar lá na frente. Você pode não ganhar multidões, mas aquela sua atitude de falar de Deus para aquela pessoa, Deus vai agir na vida dela. É assim. Então, através da sua vida, você gerou uma vida para Deus, levou uma vida para Jesus. Jesus tratou daquela vida, Jesus transformou aquela vida e a partir daquela vida ela vai gerar outras vidas. Por isso que há festa no céu. Porque por um pecador que se arrepende, ali os anjos contemplam que muitos ainda virão através daquela vida que se converteu, através da minha vida que se converteu. Então é assim que funciona. Deus, ele é poderoso. Deus é quem sabe todas essas coisas. O que nós temos que entender, na verdade, é aceitar. Nós não temos que estar entendendo, fazendo teologia de nada. Nós temos que aceitar a fé, aceitar a palavra, viver de fé, sabe, buscar. Porque é um único Deus, há um só caminho, uma só fé, um só Senhor. A palavra de Deus nos afirma isso, né? Porque em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas nós acreditamos. Eu não vejo, mas eu acredito. Por quê? Porque eu tenho essa esperança no meu coração e a esperança viva que o Espírito Santo tem colocado. Porque eu tenho buscado, tenho lido a palavra, eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho buscado compreender, eu tenho buscado me envolver neste relacionamento meu com Deus. Para quê? Para que através da minha vida, a sua glória, o seu poder possa ser manifestado. E tudo isso começa a partir de uma atitude de fé. Quando eu decido aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Meus queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você continuar até aqui comigo,
eu peço, em nome de Jesus, volta para Jesus, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, procura uma igreja perto de sua casa, comece a procurar uma congregação que você possa se sentir bem e que o Senhor possa te abençoar. Você procure pessoas que estão caminhando na fé. Para quê? Para que você também seja influenciado por esta fé e o Senhor possa fazer da tua vida algo melhor. Mas é necessário, porque o dom da fé, ele pode parecer um tanto quanto pequeno, quando tratamos de dons tão significativos como o dom de operação de milagres ou mesmo os dons de curar. Entretanto, devemos entender que sem a fé, nós temos que entender que sem a fé, nada poderemos fazer. Conforme cita o texto lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento, ou seja, para que eu esteja fundado e firme na minha caminhada com Deus, a fé é esse pilar que eu tenho que alicerçar na palavra de Deus. Quando falamos acerca do dom da fé, também podemos dizer que esse dom é um dom fundamental. Por quê? Porque com esse dom nós vamos aumentar a nossa caminhada, nós vamos entender, na verdade, quando eu falo entender, é aceitar a palavra de Deus em nossa vida. Porque realmente sem fé é impossível fazer qualquer coisa, a começar de ter uma intimidade com o Senhor. Deus não se agrada com quem anda duvidando da sua palavra, com quem anda colocando diante dele os seus problemas, suas necessidades e depois fica querendo resolver. Não, se você colocou a sua vida na presença de Deus, comece a caminhar como uma palavra diz, praticando, Aí você me pergunta, mas como é que eu faço isso, meu irmão? Você tem que se prostrar na presença de Deus. Deus vai falar contigo. Deus vai te mostrar o caminho. Não te desespera. Se tu colocou a tua vida na mão do Senhor, procura observar o mandamento, procura observar a palavra, procura te colocar dentro do Senhor Jesus. E procura desvencilhar desse mundo. Este mundo ele já está no mal. Este mundo já está no mal. As coisas desse mundo tendem a caminhar contra Deus. As coisas deste mundo tendem a caminhar contra Deus. Por isso, nós temos que ter uma atitude radical, buscar uma vida com Deus, orando, consagrando, lendo a palavra, lendo a palavra, ouvindo quem está perto de Deus, buscando conhecer esse Deus, porque Jesus Cristo ele está voltando. Jesus ele está dando um alerta para mim, um alerta para você que as coisas estão se cumprindo. Quando você olha para as notícias que estão correndo o mundo, meu irmão, a falta de fé está muito grande. As pessoas estão acreditando nos seus potenciais, estão acreditando nas suas capacidades e estão se esquecendo de procurar aquele que é o autor de tudo isso. E estão apagando a fé em Deus e colocando a fé em meu irmão. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, mas é necessário que a palavra dele esteja em mim, esteja em você. Então, nós temos que entender, se nós desejarmos ter uma comunhão e intimidade com Deus, necessariamente nós precisamos de fé. E se a gente não tem fé, pede ajuda, Senhor, me ajuda. E quando Deus começar a te ajudar, você vai começar a entender, começar a viver, Você vai começar a viver na presença de Deus. Então, quais são os objetivos? Os objetivos práticos de uma vida de fé é conhecer a palavra, é ler a palavra, é buscar as promessas do Senhor, é buscar, estar na presença dele. Olha só, em Atos, no capítulo 8, Atos capítulo 6, versículo 8, está dizendo assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Olha só, e Estevão, cheio de fé e de poder. Irmãos, como é que a pessoa pode se encher de fé? Se a fé nós não podemos ver, se a fé nós não podemos medir. Isso é um dom também. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós ativamos a nossa fé.
e buscamos em Deus e Ele vai nos encher. Mas temos que estar ali, ligado, acreditando, sem duvidar que Deus vai fazer. Irmãos, muitas vezes pode parecer, como dizer assim, mas como se eu não estou vendo? Mas não tem que ver mesmo não, você tem que acreditar, você tem que aceitar. E para o mundo, para as pessoas, para mim, para você, que somos pessoas normais, pode até parecer loucura, mas nós temos que ser loucos mesmo, louco para Jesus, louco por essa palavra, saber que para o mundo isso é loucura, mas para nós que acreditamos, é poder, irmãos, isso é poder de Deus, palavra de Deus é poder para nós, é escudo, é lâmpada, sabe? A palavra de Deus, quando ela diz lá no Salmo 109 que ela é lâmpada para os pés, está dizendo o quê? Que quando nós estamos meditando na palavra, quando nós estamos lendo a palavra, nós vamos saber fazer as escolhas certas. E isso tudo é gerado através da fé. Quando eu acredito na palavra, a fé vai gerar em mim uma certeza de que eu vou fazer uma escolha certa, porque eu estou baseando a minha vida na vontade de Deus. E aí a nossa vida vai ser acrescida, nós vamos nos encher de fé. Por quê? Porque a palavra está fazendo parte de nós. Amém? Meus queridos, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a minha oração neste momento, Senhor Pai, em nome de Jesus, abençoa este meu irmão, esta minha irmã, abençoa, Pai, a sua família, abençoa os seus negócios. Senhor, vai quebrando as correntes. Pai, em nome de Jesus, vai libertando, Pai, esta família, vai libertando esta vida. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus negócios e tudo que ele tem colocado na tua presença. Senhor, age, Senhor, enche o coração deles de fé, enche a sua vida de fé, para que eles possam, Senhor, cada vez mais buscar conhecer o Senhor, ler a tua palavra, meditar, buscar, estar na tua presença, para que assim como Estevão, nós também possamos estar cheios de fé e de poder e fazer prodígios e grandes sinais entre a nossa família, entre o nosso trabalho, nossos colegas, nossos irmãos, entre aonde a gente for, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E que as obras, que a fé venha gerar em nós, obras de arrependimento, obras de devoção ao Senhor, obras de amar ao próximo, obras de pregar o Evangelho e frutos e obras, para que possamos glorificar o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, que eu abençoo a cada um dos meus irmãos, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, que seja abençoado. Olha, se você ficou até aqui, eu quero te fazer um convite. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer parte do nosso grupo de oração de intercessão. Agora, no momento, nós estamos nos preparando para uma nova campanha, por isso entra no grupo e receba as notificações para que você faça parte e nós vamos estar orando para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe. E qualquer coisa, nos comentários, faz a sua pergunta para que nós possamos aprender e trazer para você algo maravilhoso. Eu gostaria demais que você interagisse comigo e que você se inscrevesse, que você convidasse, que você compartilhasse esse vídeo para que a palavra de Deus possa chegar, porque os tempos estão ficando difíceis. Vai chegar um momento que aqui mesmo no Brasil nós seremos proibidos de pregar o Evangelho, mas enquanto nós podemos gravar isso no ar, isso na internet, isso ficar na rede, que o Senhor possa nos abençoar para a glória do nome dele. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.